E aí, galera dos nonos anos do CAIC São João, semana 20, e nós estamos essa semana com atividades inspiradas no tema o processo de desenvolvimento da educação brasileira, o processo de desenvolvimento da educação no Brasil. Mas antes de falar sobre a atividade, vocês devem estar percebendo que eu estou de amarelinho. E eu pus esse amarelinho propositalmente. Por quê? Neste mês de setembro é o chamado Setembro Amarelo, um mês que foi criado para fazermos uma campanha de prevenção, de combate ao suicídio. Infelizmente, pessoal, o número de suicídios no Brasil e no mundo, de um modo geral, vem crescendo muito nos últimos 10 anos. Os dados são tão preocupantes que no Brasil, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. E a cada 20 segundos, uma pessoa tenta se matar, mas com a graça de Deus não consegue. Agora, o suicídio é um tema que ainda é muito considerado tabu. As pessoas não gostam muito de falar, mas, meus amigos, eu não tenho como conhecer, eu não tenho como evitar, eu não tenho como prevenir ou ajudar alguém se eu não conhecer sobre os motivos que levam uma pessoa a tirar a sua própria vida. Muitas vezes a gente já teve essa experiência na nossa própria família, mas não é por isso que eu vou fugir desse, que eu vou evitar esse assunto. Pelo contrário, o que eu não quero para mim, eu não vou querer para os outros. E se eu tive essa experiência e sei que é dolorosa, que é complicada, que é traumática, a gente tem mais a que ajudar para que as pessoas que possam estar indo para esse caminho não cheguem a esse ponto extremo. Porque o suicídio é um ponto extremado, né? É um ponto extremamente de desespero que um ser humano se encontra. Só quem sente isso é que pode dizer. Né? Somente aquelas pessoas que chegaram à beira do abismo, e quase se atiraram e conseguiram voltar, é que podem dizer para nós e descrever como que elas se sentem. Portanto, para a gente ajudar, porque tudo é uma questão de saúde, é uma questão de você priorizar, ver o que está acontecendo, por que a pessoa anda triste, aborrecida, porque a tristeza não é problema. A tristeza é um sentimento positivo, porque ela ajuda a gente a refletir sobre o que está ruim, o que está bom na nossa vida. Mas ela passa, ela não fica se aprofundando e perdurando eternamente. Então, a tristeza não curada, ela vira depressão. E a depressão pode gerar o suicídio. Certo? Muito bem. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, porque o objetivo aqui da aula não é esse, é só um lembrete. Tanto que vocês veem que eu estou de amarelinho, justamente para lembrar vocês dessa importante campanha. Gente, não tem que fugir do assunto. Tem que falar. Tem que conhecer. Quanto mais informações eu tiver, quanto mais eu conhecer, melhor será. Se eu enfrentar esse tipo de problema, o autoconhecimento que eu adquirir, com certeza vai me ajudar a superar isso. E se eu tenho um conhecimento das razões, dos motivos que levam uma pessoa a um ato extremo, os sinais que eu posso perceber num parente, num amigo, num vizinho, num colega de escola, de trabalho, eu vou tentar ajudar. Eu vou alertar a ele próprio ou alguém da família, algum conhecido, a ajudá-lo. Porque eu conheço, eu sei, a gente se informa. Então, a escola, a educação serve para isso. Não é só para saber conteúdos tradicionais, mas para também conhecer os mais diversos assuntos que fazem parte da nossa vida e que a gente muitas vezes prefere jogar para debaixo do tapete, a gente prefere jogar para debaixo da coxa, para ninguém saber, para ninguém ver, eu não quero, não me interessa, só falo daquilo que me dá prazer. Não é assim. A vida não é assim. E nem pode ser assim. Conhecer, se informar é o caminho mais correto para nós chegarmos a evitar que a gente passe por esse processo e passando consiga sair dele
e ajudar os outros. O que eu não quero para mim, a gente não deseja para os outros. Se na minha família eu tive essa experiência traumática, o que eu puder, o que a gente o que a gente puder fazer para ajudar que outras famílias não passem por esse processo traumático, a gente tem que fazer. E a melhor forma de fazer isso é conhecendo. Então, no YouTube, tem uma série de canais, tem do Dr. Drauzio Varela, tem vários canais que abordam esse tema, que falam, que explicam, que detalham essa situação, não só no Brasil, como no mundo de um modo geral. E vale a pena vocês darem uma olhada nas horas vagas que vocês tiverem, para vocês se informarem mais, tá bom? E voltando às atividades desta semana, nós temos então como tema norteador o processo de desenvolvimento da educação no Brasil. Queridos, história, todos os temas ficam menos difíceis, porque tudo que acontece, tudo que o homem faz, acaba se tornando um fato, um ato, um processo histórico. Então, fazer questões de histórias com qualquer tema não se torna uma tarefa tão difícil. Alguns temas, eu reconheço, realmente se tornam um pouco mais delicados para determinadas áreas do conhecimento, para determinadas disciplinas. Mas a história, ela, graças a Deus, não tem esse problema, porque como tinha um lema antigo de uma revista brasileira muito famosa nos anos 70, 80, a revista Manchete, que dizia o seguinte: aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou história. Não importa se é na área de exatas, na área de biológicas, na área de humanas, não interessa. Tudo que acontece, tudo que o homem cria, faz, inventa, tudo que pelo qual o homem passa, ou que acontece com o homem, é histórico. Então a história, ela talvez seja a disciplina que encontre menos dificuldade de abordar os assuntos dos mais variados possíveis. É claro que outras, dependendo do tema, determinadas disciplinas têm maior dificuldade. Porém, é bom lembrar que a educação é um tema tão pleno, tão amplo, ele é tão rico, que eu respeito, mas eu tenho dificuldade em entender por que há dificuldade de se falar de educação em outras disciplinas. Então, fico com uma resposta ainda em aberto, para que eu um dia possa encontrar uma resposta que me satisfaça, porque as que eu tive até hoje não me satisfizeram, certo? Mas vamos às questões, então, da semana. Na primeira questão, nós temos a imagem de uma das partes, né, de uma fotografia do Colégio Pedro II, que foi o primeiro colégio de ensino médio do Brasil e até hoje é considerado um dos colégios públicos mais tradicionais e de primeira linha, top, viu? É colégio público, mas ele tem regras rigorosíssimas para entrar nele. E o estudo é extremamente... Tem até uma legislação específica que rege o Pedro II. O regimento interno é bastante rigoroso ali dentro do Colégio Pedro II, né? Mantendo todo um padrão, uma tradição, principalmente de qualidade. Logo abaixo vem um texto mostrando como e quando o Colégio Pedro II foi criado. E logo vem a questão, a pergunta que diz o seguinte: ao longo da história educacional do Brasil, várias instituições destacaram-se como referência de qualidade de ensino. Com base na imagem e no texto, é correto afirmar? Então, olhando o texto, olhando a imagem, que é inspiradora, e o texto que fala do Colégio Pedro II, dessas alternativas, qual é a correta? Então, eu daria a dica para vocês. Eu ficaria com as letras, eu analisaria a letra B de bola e a letra C de cebola. É uma das duas. Ou é a B de bola ou é a C de cebola. Olhem a imagem, leiam principalmente, foquem no texto e leiam com bastante atenção as alternativas B de bola e C de cebola. É uma das duas. Vamos para a segunda questão da semana. A segunda questão da semana fala do Mobral.
Vocês talvez não tenham ouvido falar, estão tendo a oportunidade de ouvir e de conhecer agora. Mas na década de 1970, o Brasil era governado pelos militares. Nós vivíamos sob um regime militar. E devido a um processo educacional que sempre privilegiou os mais ricos e sempre discriminou e excluiu das escolas os de família mais pobre, os índices de analfabetismo no nosso país eram altíssimos, eram muito altos. Nos anos 70 até o final dos anos 80, ver uma pessoa colocar o dedo numa almofadinha de carimbo e colocar esse dedo com aquela tinta roxa com azul escuro, né? Uma cor meio lá, meio cá, no lugar da assinatura, era a coisa mais comum do mundo. Era muito comum. Hoje, quando nós vemos isso acontecer, a gente estranha. Mas até 25, 30 anos atrás, isso era muito comum. Há 50, 60 anos atrás, então, mais comum ainda. Então, diante dos altos índices de analfabetismo e diante de uma política de desenvolvimento que os militares faziam muita propaganda em estar implantando no Brasil, criou-se o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Era tipo uma EJA que nós temos hoje. É tipo um SESU. Você vai lá, você está fora da idade, você faz o curso, mas o Mobral em especial era um curso para alfabetizar mesmo. Porque a EJA, ela é mais para quem já é alfabetizado e por alguma razão ou outra teve que abandonar a escola e agora, depois de 2, 3, 5, 10 anos afastado dos bancos escolares, retorna para poder terminar os estudos. Mas a pessoa sabe ler, a pessoa sabe escrever, certo? Tem as suas limitações, muitos têm, mas aí já não é para alfabetizar, não é para ensinar a ler e a escrever. Agora, o Mobral era para isso. Era excepcionalmente, né, exclusivamente criado para o aprendizado da escrita e da leitura. Infelizmente, não deu certo, não funcionou, porque era um curso que funcionava à noite, eram cursos onde a maioria dos alunos não conseguiam aprender, porque as dificuldades econômicas daquela época, a pobreza naquela época era muito maior do que hoje. Se hoje as coisas estão difíceis, gente, há 40, 50 anos atrás eram muito mais. Se a pobreza hoje salta aos nossos olhos, há 40, 50 anos atrás saltava muito mais. Então, tem o texto falando da criação do Mobral, por que ele foi criado, quando que ele foi criado, e logo vem a pergunta, que diz o seguinte: o texto relata um importante momento da educação pública brasileira, com o objetivo de combater. Então, neste caso, eu acho que não precisa nem dar alternativa, né, gente? O próprio título do texto já deixa bem claro: Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então, o objetivo dele é alfabetizar. O Mobral tinha o objetivo de fazer as pessoas deixarem de serem analfabetas, fazerem as pessoas deixarem de serem, de fazer com que as pessoas aprendessem a ler e escrever o mínimo necessário. E a última questão, nós temos uma imagem de uma sala de aula bem antiga e uma sala de aula dos sonhos, né? A sala de aula do futuro. E aí vem a pergunta: a estrutura de uma sala de aula é fundamental para entender o processo de desenvolvimento da educação no Brasil. Analisando as imagens, ou seja, então você vai olhar a imagem da sala antiga, a imagem da sala do futuro, que já não é tão futuro assim, porque muitos colégios já são assim, até mais modernos. Analisando as imagens acima, é possível concluir que, então, eu ficaria entre a letra B e C. B de bola e C de dedo. Eu marcaria uma das duas. Tá ok? Muito bem, meus queridos. As atividades estão fáceis. Essa semana 20, as atividades foram feitas sobre a responsabilidade da escola lá do CAIC São João, né? Nós, professores do CAIC, que tivemos parte da responsabilidade de criar essas atividades
pelo menos de sexto ou nono ano, nós fomos a escola responsável. Então a gente sempre pede a vocês que caprichem, que se dediquem, que foquem, que façam da melhor maneira possível todas as semanas. Mas a gente sempre pede, né, um carinho, uma atenção a mais quando é a semana que o Kaique fica responsável, que é o caso dessa semana 20. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau e até a próxima semana.